Lucas capítulo 14, verso 28. Depois que você achar, marque aí. Aí você vai lá para o Antigo Testamento, o Velho Testamento, e procura o livro de Josué. Josué, capítulo 11. Fácil achar Josué. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí acaba a liderança de Moisés como profeta. Aí já começa Josué, que tem o próprio livro. Josué, capítulo 11. Apenas repetindo, Lucas 14, 28, depois Josué 11, vamos ler a partir do verso 16. Aqui na comunidade nós lemos de forma congregacional a partir da Nova Versão Internacional, mas você pode acompanhar a sua Bíblia em que versão você tiver. Todos acharam? Amém. Então vamos ler, começando em Lucas 14, verso 28. Diz assim a palavra de Deus, palavras de Jesus: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e o que, gente? E pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Conclusões de Jesus, verso 33: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vá agora ao livro de Josué. Josué, capítulo 11, e nós vamos ler o verso 16. Diz assim a palavra de Deus: assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gósen e Cefelá, a Arabá e os montes de Israel e suas planícies, desde o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate, pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração. Quem endureceu o coração dessa gente? O Senhor, para guerrearem contra Israel. Deus tem umas coisas estranhas, não tem não, gente? Vamos continuar lendo. Para que ele os destruísse, como? Totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os mais ou menos totalmente,
e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. Verso 23, foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos, e a terra teve descanso da guerra. Vamos orar? Deus nosso Pai amado, pedimos que o Teu Espírito Santo torne viva essa palavra em nós. Há tantas coisas no nosso coração que precisam ser tratadas, há tantas coisas na nossa mente que precisam ser novamente refletidas, há tantos pecados dentro de nós que precisam ser perdoados, mas nós estamos descansando no Senhor, que para todo grande pecador há um grande Salvador, e é nisso que nós cremos. Se revela em verdade, bondade e misericórdia entre nós e através do Teu Espírito. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós lemos 2 textos bíblicos, e esse texto é um dos textos que toca muito o meu coração, especialmente os textos onde Jesus explica as suas parábolas, as parábolas de Jesus, que são histórias do cotidiano, mas que elas são carregadas de verdades morais e de verdades espirituais. Conhecer as parábolas de Jesus e procurar vivê-las é um sinônimo de sabedoria. Jesus era capaz de explicar grandes princípios espirituais e da vida a partir de uma história simples de uma ovelha, ou a partir da história de um fruto ou de uma semente. Assim era Jesus, profundo e simples. E quando a gente olha para as Escrituras, para a palavra de Deus, a gente olha para esse livro aqui, e muitos de nós têm uma ideia que aqui existe um monte de regras morais difíceis de a gente viver. Muita gente vê a Bíblia assim, e é uma pena que enxergue a Bíblia desse jeito, porque quando a gente enxerga a Bíblia desse jeito, a gente está falando apenas de religião. Apenas de religião. A Bíblia é um monte de códigos morais que eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para eu ver se eu me dou bem na minha vida. É uma pena a gente enxergar a Bíblia assim, porque na verdade a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e sendo a palavra de Deus, ela é viva, ela provoca uma revolução no ser humano, ela provoca vida num coração que está morto, ela provoca vida numa consciência que está morta, ela faz o ser humano enxergar o que ele não consegue enxergar pelos olhos naturais. Então é diante dessa perspectiva aqui que você hoje pode receber essa palavra apenas como uma regra moral interessante, ou você pode orar agora e falar: Deus, torna viva essa palavra na minha vida. Amém, gente? Aí eu queria que você combinasse com a pessoa que está do seu lado. Pode combinar. Fala assim: não tira a minha atenção não, que eu não vou tirar a sua, a menos, diga para ela, a menos que o que está aí na sua boca seja mais importante do que Deus quer falar com você. Você decide. Quando você olhou para o seu irmão, você viu um rosto assim mais ou menos de como? Deixa eu ver. Pois é, a gente está começando a fazer da Bíblia coisa viva para nós. Amém? Você vai ver que quando você sair daqui hoje, você vai lembrar que texto foi lido, o que foi pregado, e o que o Espírito de Deus falou ao seu coração.
Isso é fazer do nosso coração terra boa. Senão, a terra do seu coração vai ser aquela terra cheia de pedra. Aí amanhã, as coisas não funcionam bem, você fica falando, eu sou um azarado. Não, você não é um azarado. Só falta você prestar atenção em Deus. Deus dá sinais para a gente. Ele faz assim, ó, presta atenção em mim. Se a gente presta atenção, a gente anda em sabedoria. Se a gente não presta atenção, no outro dia a gente está igual aquele pato que fica falando, tô fraco. Amém, gente? Amém. Creio que o Espírito Santo nos falará de forma especial. Amém? Agora olha para mim aqui. A Bíblia pode ser entendida a partir apenas de milagres. Você pode olhar para ela como um livro dos milagres. Isso é bom, mas é uma visão limitada ainda. Você pode olhar para a Bíblia como uma série de ensinamentos morais e espirituais. Isso também é bom, mas ainda é muito limitado como revelação de Deus. É por isso que eu gosto muito de ler o Novo Testamento e o leio com os olhos fitados em Jesus, porque quando a gente faz isso, a gente vai descobrir que todas as vezes que Jesus se pronunciou no Novo Testamento, ele se pronunciou dizendo o seguinte: o reino de Deus é como, e aí ele explica alguma coisa. Por que é que Jesus faz isso? Porque ele está querendo ampliar a nossa compreensão de vida. Veja só, se você estiver dentro desse auditório aqui, a sua visão vai estar sendo limitada por algumas coisas. Por exemplo, você vai estar vendo esse púlpito, esse palco, algumas coisas aqui. Mas se alguém perguntar para você assim, o que está acontecendo na Avenida dos Remédios ali na frente, você vai conseguir responder? Por quê? Porque a sua visão está limitada a esse auditório. Agora, se você estiver andando num helicóptero, aqui em cima, num dia claro de sol, e perguntar a você, o que está acontecendo na Avenida dos Remédios, você vai conseguir responder? Provavelmente sim. Por quê? Porque a sua visão de vida foi ampliada. Quando Jesus está falando de reino de Deus, ele está falando assim, amplia a sua visão. O que eu estou trazendo para você é uma nova forma de viver. Os milagres vão acontecer, mas eles ainda é uma visão reduzida do que eu tenho a dizer, porque eles são sinais que vão revelar Jesus. Se você olha a Bíblia plena como alguns ensinamentos, ainda assim a sua visão está limitada. Agora, quando você começa a enxergar a Bíblia como o reino de Deus, Jesus veio trazer a vida que Deus escolheu e sonhou para mim e para você. Aí você começa a perceber que Deus está interessado em todas as áreas da sua vida. Deus está interessado na sua vida profissional, porque é reino de Deus. Deus está interessado na sua vida com seus filhos, com a sua esposa, porque isso é reino de Deus. Deus está interessado no seu desenvolvimento profissional, porque isso é reino de Deus. Deus está interessado no seu lazer, porque isso é reino de Deus. Ou seja, não fica uma área fora do reino de Deus na nossa vida. É isso que faz de um discípulo de Jesus alguém que começa a compreender de fato o que ele está fazendo nesse mundo. Porque veja que interessante, a Bíblia vai dizer que o nosso relacionamento com Deus começa quando a gente nasce de novo. Não é isso que a Bíblia vai dizer? Quem já nasceu de novo aqui? Como é que você sabe que você nasceu de novo? Ah, pastor, porque eu fiz a ficha de membro da comunidade Atos. Você está enrolado, meu irmão, se você está pensando isso. Como é que você sabe que você nasceu de novo? Só tem um jeito, é se você começou a viver uma nova vida. Porque se você não começou a viver uma nova vida, você não nasceu de novo. Você já tem carteira de membro, você já tem fundo de garantia por tempo de religião, tem todas essas coisas, mas não nasceu de novo. Porque nascer de novo é um processo que ele brota de dentro para fora. A gente nasce de novo, olha como a Bíblia ela é lógica. A gente nasce de novo, quem nasce de novo torna-se um novo homem,
E quem se torna um novo homem, uma nova mulher, começa a viver uma nova vida. Olha como é lógico. E começa a viver uma nova vida que é a base de um novo reino, que é o reino de Deus. Ou seja, toda a sua vida está abarcada. Eu acho impressionante isso. Às vezes eu estou num parque, caminhando ou correndo, eu falei, eu estou vivendo o reino de Deus. Estou cuidando da minha saúde, porque isso faz parte do reino de Deus. Quando a gente está descansando numa rede gostosa, quem gosta de fazer isso aqui? Isso é reino de Deus. Mas trabalhar na segunda-feira, 8 da manhã, também é reino de Deus. Que você gosta muito, eu sei. Tudo isso é reino de Deus. Não fica nada de fora. Aí a gente vai falar assim, pastor, mas espera aí, o senhor está querendo dizer que Deus veio trazer uma nova sociedade para a gente viver? É isso. Isso é reino de Deus. Mas pastor, eu já fui salvo. E se eu fui salvo, a Bíblia vai dizer que eu fui salvo uma vez, já fui mesmo, estou garantido no céu, agora eu posso estacionar aqui. Você não entendeu o que é salvação. Deixa eu explicar o que é salvação na Bíblia para você. A salvação na Bíblia tem 3 dimensões. Primeiro, você já foi salvo. Isso é uma bênção, não é? Não, você não entendeu. Você está com medo de falar. Deixa eu falar uma coisa, só quem tem segurança da salvação aqui, dá um glória a Deus aí, deixa eu ver. Olha aí, você já foi salvo. Essa é a primeira dimensão da salvação. Mas a Bíblia vai ensinar que você também está sendo salvo. Sabe de quem? De você mesmo. Do seu egoísmo, das suas fraquezas, da sua mente ainda corrompida pelo pecado. Você está sendo salvo disso. Salvo do mundo. Veja, você já foi salvo, você está sendo salvo, mas olha que interessante, você também ainda vai ser salvo. Quando Deus estabelecer o seu reino por completo e vir julgar o mundo, você estará salvo da ira de Deus. Isso é uma boa notícia para você. Então diga assim comigo, eu já estou salvo, mas também estou sendo salvo, e serei salvo. Isso é uma bênção. Tem segurança maior do que essa? E a Bíblia vai explicar que esse processo que Deus está fazendo em nós, que Ele está nos salvando a cada dia, a Bíblia vai chamar de 2 termos. O primeiro é chamado de discipulado. O que é discipulado? É um processo. Deus está fazendo em nós um processo. É por isso que a cada dia você precisa estar melhor. A Bíblia vai dizer assim, que a luz do justo é como a luz da aurora ou da madrugada, que vai brilhando, chega às 5 horas, ela está mais ou menos 5:30, ela já brilhou mais, 6 horas, ela já está começando a despontar, das 6 e pouco, o sol raiou. A minha vida e a sua tem que ser assim. Diga assim comigo, Deus não espera que eu seja perfeito, mas Ele espera que eu faça progressos. Você está progredindo? Você está mais paciente? Parece que incomodou, né? Você está mais generoso do que você era? Amém. Parece que o generoso está mais fácil que o paciente. Não sei se foi isso que eu notei aqui. Você está mais amigo de Deus? Tá bom, então você orou a Deus hoje antes do culto aqui? Está vendo como diminuiu? São coisas práticas da nossa fé. Deus espera que a gente faça progressos. E é por isso que eu quero falar hoje sobre um tema que Jesus citou em Lucas 14, que a nossa vida é uma constante construção. Deus espera que eu faça progresso, ou seja, que eu cresça. Porque, olha, presta atenção no que eu vou dizer agora. Tudo que não está crescendo está em processo de morte. Vou repetir isso para você. Tudo que não está crescendo em qualquer área da sua vida já está morrendo. Já está morrendo. E Deus tem todo o interesse que nós cresçamos. Cresçamos em quê? Cresçamos em amor,
cresçamos em graça, cresçamos em conhecimento, cresçamos em santidade, cresçamos em generosidade. Deus está interessado nisso. Diga assim comigo: Senhor, me ensina isso hoje. O que não está crescendo está morrendo, e eu devo olhar para isso com cuidado. Aí a gente olha para as palavras de Jesus e ele diz assim: um certo homem começou a construir uma torre, representando a sua vida. Só que ele começou a construir a torre sem fazer um orçamento. Ele foi colocando tijolos, cimento e foi fazendo. Chegou mais ou menos na metade da torre. O que aconteceu? Acabou o dinheiro, acabou os recursos. E como a torre era numa praça pública, todo mundo que passava lá, ele tornou um marco de zombaria na vida dele, na vida da comunidade, porque todo mundo falava: olha aquele sujeito lá, não sabe nem o que faz da vida dele, começou a construir aquilo ali, achou que ia fazer uma coisa, não teve recurso, parou pela metade, e ele se tornou motivo de zombaria. Primeira história contada por Jesus. A segunda, ele fala assim: a nossa vida é como um rei que vai à guerra sem planejamento. E o rei não conta quantos soldados ele tem, e nem quantos soldados o rei oponente tem. Então ele sai para a guerra, chega no meio do caminho, e alguém fala assim: olha, o rei que vai guerrear contra a gente vem com 20 mil soldados. Ele começa a contar, não dá 10 mil deles. Aí ele tem que pedir o que a gente chama na nossa linguagem popular arrego. Quanta gente pedindo arrego na vida, porque não planejou nada, porque começou a construir alguma coisa e não tinha planejamento nenhum, e agora está pedindo arrego. Arrego para o vizinho, arrego para a mãe, arrego para o pastor, arrego para o patrão, porque não planejou o que começou. O que Jesus está ensinando a gente aqui é que Deus quer colocar em nós essa nova vida, e colocar em nós uma coisa que para alguns cristãos chamam de nome diferente, mas eu vou chamar de 3 nomes aqui para você entender bem. Se você está começando alguma coisa, isso vale para a sua vida, para os projetos da sua vida. Deus quer fazer de você uma pessoa capacitada. Amém, gente? Diga assim: Deus quer me dar coisas boas, mas primeiro Ele vai me capacitar. Sabe o que significa isso? E eu vou pedir ajuda aqui de John Maxwell, que é um dos maiores nomes de liderança hoje no mundo. Ele diz assim: olha, se você quer saber se você tem competência para fazer alguma coisa, olha para 3 coisas na sua vida. Eu queria que você fizesse uma avaliação. Primeiro, há comprometimento no que você vai fazer? Sabe por que ele está dizendo isso? Porque se você não está comprometido com aquilo que você está construindo, você não vai dar o seu melhor. E a questão é: você está comprometido em construir o seu casamento? Não, pastor, eu já casei, já está tudo. Não. A gente casa para construir. Não é que casou, está certo, é por isso tem um monte de crises por aí. Primeira coisa é a palavrinha chamada comprometimento. Diga assim: eu preciso de comprometimento se eu quiser construir alguma coisa duradoura. Segunda característica, você precisa de recursos. Aí você vai falar assim: ah, pastor, entendi, eu preciso de dinheiro. Não, dinheiro é só um dos recursos. Se você vai construir alguma coisa de verdade, você precisa ver se você tem vocação para aquilo. Porque tem um monte de gente tentando construir uma coisa que não tem vocação para isso. Você já viu pessoas que falam assim: pastor, eu quero abrir um novo negócio e ser um empresário de sucesso. A primeira pergunta é: você tem vocação para isso? Não tenho, pastor, eu estou a fim de ganhar muito dinheiro. Não, a pergunta não é essa. Você tem vocação para isso? Você está a fim de acordar 5 horas da manhã, a hora que precisar, e dormir 11 da noite se precisar?
Você está disposto a trabalhar final de semana, se precisar, para fazer um negócio funcionar? Porque isso é vocação. Se você não tem, não adianta começar, porque a tua torre vai parar no meio do caminho. Estão entendendo o que eu estou pregando aqui hoje? Comprometimento e recursos. Pastor, eu quero assumir um ministério na igreja. Você tem vocação para isso? Não, pastor, eu gosto muito de cantar. Mas você já fez uma aulinha de canto? Não, pastor. Bate palma aí. O cara bate palma desafinado até para bater palma. Percebe? Não tem vocação. Quer dizer que essa pessoa fica alijado? Não, tem outra coisa que ele sabe fazer bem. E ele precisa achar a vocação dele. Paulo vai dizer assim: fique na vocação em que você foi chamado. Diga assim para quem está perto de você: você tem uma vocação, descobre ela, e a hora que você descobrir, fica nela, em nome de Jesus, meu irmão. Comprometimento e recursos. Agora olha que interessante, se você quer construir algo sólido, você vai precisar de inteligência e sabedoria. Senão você vai fazer uma torre que vai ficar pela metade. Pastor, como é que a gente adquire sabedoria e inteligência? Bem, a Bíblia vai dizer que o princípio da sabedoria, ou seja, o que está no começo da sabedoria deixa eu ver se esse pessoal daqui lê a Bíblia. O princípio da sabedoria e o que é temor do Senhor? É ter medo de Deus? O que é? É sobretudo obedecer. Temer ao Senhor é obedecer. Enquanto não houver obediência na nossa vida, as nossas torres vão ficar pela metade. Diga assim comigo: Senhor, me ensina isso. Preciso de comprometimento, preciso de recursos e preciso de sabedoria para construir coisas duradouras. Amém, gente? Então, a partir desses ensinamentos de Jesus, eu queria compartilhar só 2 princípios de vida aqui, só 2 princípios, e queria que você olhasse para a sua vida e falasse assim: eu vou testar se eu estou aplicando isso na minha vida. Eu vou testar se as palavras de Jesus, elas estão sendo vida na minha vida. Eu vou testar se os ensinamentos de Jesus, eles estão entrando dentro de mim, mudando meus hábitos, mudando meus comportamentos. Porque enquanto isso não estiver acontecendo, a palavra de Deus não se tornou vida em você, ela se tornou apenas um conjunto de bons conselhos. Então diga assim comigo: Senhor Jesus, fala no meu coração, me ensina essa palavra que gera vida em mim. E eu vou me utilizar aqui da vida de um grande herói bíblico que nós lemos aqui, Josué. Esse homem tem uma história de vida maravilhosa para nos ensinar, porque ele entendeu essas 3 coisas, essas 3 características, e todas as torres que ele construiu, nenhuma ficou pela metade. Tudo que Josué colocou a mão, as coisas foram adiante. E por que é que Josué conseguiu ter esse sucesso na Bíblia? E o sucesso de Josué é um sucesso duradouro. E eu queria explicar isso para você. Tem muita gente hoje buscando sucesso nas igrejas. Então a pessoa fala assim: eu vou na igreja, vou na campanha deixa eu ver como é que eu chamo essa campanha. Qual é a mais forte de todas? Não, esse nome já está meio fraquinho, já tem umas novas que apareceu assim. Eu vou naquela da mais forte, porque eu vou aprender um princípio para eu me dar bem. O problema disso tudo é que essas coisas têm data de validade. Uma semana depois isso já não está valendo. Aí você precisa de uma outra coisa mais forte. Eu chamo isso, desculpe o nome, mas eu chamo isso de espiritualidade sonrisal. Sabe o que é isso? É o sujeito que está com uma úlcera no estômago e ele não trata. Aí ele pega um sorrisal e toma. Aí faz aquele borbulho, aquele negócio todo, ele parece que está se sentindo melhor. Daqui a meia hora o que acontece? Está com dor de novo. Por quê? Porque não tratou a causa.
não foi as raízes do que está acontecendo. Então vamos lá, 2 princípios na vida de Josué, e que foram ensinados por Jesus. Se você quer construir uma vida vitoriosa, quer construir coisas duradouras, atente aí para o que eu vou dizer. Primeira aplicação dos ensinos de Jesus aqui: se você sonha em empreender algo grande, e deixa eu perguntar aqui primeiro, quem sonha em fazer coisas grandes aqui? Deixa eu tirar uma conclusão junto com você. Se você não está pensando em crescer, você já aprendeu aqui que você já está morrendo. Agora deixa eu falar uma coisa mais forte. Se você acha que já aprendeu tudo, se você é aquele tipo de pessoa, veja se é você esse tipo de pessoa, que alguém vai falar alguma coisa para você, você já sabe sempre, você já teve essa opinião, você já sabia disso há muito tempo. Sabe aquele tipo de pessoa que você não consegue conversar com ela, porque você quer ajudar a pessoa, fala, não, isso eu já fiz, isso aí já, tranquilo. Se você é uma pessoa que já sabe tudo, eu tenho uma palavra para você, sabe qual é? Morra. É isso, porque Deus colocou eu e você nesse mundo para a gente aprender. A gente está aprendendo o tempo inteiro, não é isso? A gente aprende a andar, a gente aprende a comer, a gente aprende a se relacionar, a gente aprende a crescer. Se você já aprendeu tudo, morre, não tem mais nada para você, já cumpriu a sua vida aqui. Amém, gente? Tem gente querendo morrer aqui, ó. Agora percebe, se você sonha em empreender algo grande, portanto você está vivo e quer aprender, não se esqueça dos pequenos começos. Nada sólido e duradouro nasce grande, meu irmão. Você tem que aprender a celebrar pequenas vitórias. Você melhorou um pouquinho? Celebra. Você melhorou na conversa com a sua esposa? Faz uma festa. É isso. Você está controlando melhor o seu dinheiro, a sua finança? Dê graças a Deus. Pastor, comecei a estudar. O que você estudou, pastor? Eu fiz um curso de 15 minutos, amém. Você não fazia nenhum? Já está fazendo um. Pequenos começos. É isso que está sendo ensinado, porque tudo que é sólido, em algum momento ele começou pequeno, porque a vida é feita de fases. E aqui vem outro ensinamento interessante. Se a gente não respeita as fases da vida, a gente cresce como um girino. Deixa eu explicar para você. Girino é aquele bichinho que tem um cabeção grande, sabe qual é? É assim, a gente vai pegando um monte de informação e botando na cabeça. Não, tem irmão já identificando não, isso não pode acontecer. O que eu estou falando é a pessoa que é girina, no seguinte sentido: ela vai pegando tudo que é informação da internet, informação da Bíblia, informação do Facebook, e a cabeça vai ficando grande, grande. Só que ela não consegue filtrar e aprender e aplicar nada de bom na vida. Aí o corpinho fica desse tamanho e a cabeça? Pois é. Por quê? Porque a vida tem fases. Quando a gente não aprende com as fases, a gente vai chegar na outra fase da vida e não vai conseguir passar por ela. É por isso que Deus permite sofrimentos na nossa vida, porque com sofrimento a gente aprende. E quando chegar na fase seguinte, você já passou por isso, já aprendeu e vai saber lidar com a fase seguinte. Estão entendendo o que está sendo pregado aqui hoje, gente? Então fala assim: Senhor, obrigado, até pelo sofrimento. Isso vai fazer com que eu cresça para enfrentar novos desafios lá na frente, em nome de Jesus. Olha a vida de Josué. Tem muita gente que acha que Josué já nasceu grande. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quantos anos Josué se preparou para liderar a nação de Israel? 40 anos.
40 anos servindo a Moisés, olhando Moisés, analisando o que Moisés fazia, olhando as dificuldades para que ele se tornasse um grande líder. Agora, por que é que você está orando há uma semana e fala assim: Deus, ainda não me tornei o presidente da Coca-Cola, tem alguma coisa errada? Meu irmão, você nem começou, você nem passou pelas experiências, você nem ainda está, o sapato ainda está apertado, nem o sapato encaixou no seu pé ainda. Diga assim comigo: pequenos começos são grandes passos para grandes vitórias. Por exemplo, olha a vida de Josué. Ele primeiro, Deus formou ele como guerreiro, ele sabia como manejar uma espada, ele sabia enfrentar. Depois Deus falou: Josué, você vai crescer mais, agora você vai aprender a servir. É interessante que Josué tem um título na Bíblia que aparece assim: o servidor de Moisés. Engraçado que a gente não gosta muito desse título, não é verdade? A gente entende que servir é diminuir, e na Bíblia servir é ser grande. Jesus ensinou isso lavando os pés dos discípulos. Se você quer crescer, aprenda a servir, porque quem não serve para alguma coisa não serve para nada. É isso mesmo que você está falando aí. Tem um lema dos bombeiros, não é, pastor Juvenal? Quem não serve, quem não vive para servir, não serve para... É isso. A vida é uma constante construção. Tinha uma outra coisa que era característica de pequenos começos de Josué: ele tinha um coração aprendiz. Sabe o que é ter um coração aprendiz? É você ouvir mais do que falar. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: você tem 2 orelhas e uma boca. Use isso nessa proporção. Você está entendendo? Isso é pequeno começo. Isso é pequeno começo. É gente que vai construir coisas grandes. O que você está querendo construir? Agora, quer ver como a gente constrói uma vitória num aspecto negativo da nossa vida? Esse princípio serve para todas as coisas. Não é só que você está querendo construir alguma coisa. Às vezes você precisa vencer uma tentação, e aí você está sendo dominado por uma coisa, e você fala assim: Deus me livra disso, eu quero amanhã cedo amanhecer sem essa tentação na minha vida. Isso não vai funcionar. Você precisa de pequenos começos. Pastor, eu tinha uma dificuldade enorme, já consegui fazer menos. Amém, celebre isso. Pastor, tinha um problema sério, eu era consumista demais, gastava 50% a mais do salário da minha família, agora estou gastando 10%, amém, 40% já sumiu. Você já está melhorando, você tem que celebrar isso. Josué sabia desse princípio. Diga assim comigo: comece pequeno, mas comece, e comece comprometido. Sabe o que é você estar comprometido com alguma coisa que você está fazendo? É você calcular o custo, como Jesus ensinou. Deixa eu explicar isso para você. Deixa eu explicar. Quando você está comprometido com uma coisa, você já andou tanto e está tão comprometido que o custo de voltar atrás é maior do que continuar. Entendeu o que eu disse aqui? Eu vou repetir para você. Você só está comprometido com uma coisa quando você analisa e fala assim: se eu voltar atrás, vai me custar muito mais do que eu ir adiante. Aí você está comprometido. Conta-se uma história que fizeram uma festa entre os bichos de uma fazenda. Você já deve ter ouvido essa história. E tinha a galinha e tinha o porco. Tem várias versões dessa história. A galinha falou: eu coopero. Com o que você coopera? Com ovo. Se precisar eu boto o ovo e ofereço. Sei que foram perguntando para os bichos todos, chegou no porquinho lá: o que a gente precisa? De toucinho. Ele: opa, se for toucinho vai a minha vida. Pois é, então esse cara estaria comprometido.
Você só está comprometido quando alguém corta na sua carne, quando a coisa pega para você de verdade. Aí você vai construir alguma coisa que vai ser duradoura. Está entendendo o que está sendo pregado aqui hoje? Então diga assim: em nome de Jesus, me ensina, Senhor, em me comprometer com o teu reino, porque todas as coisas estarão debaixo do seu senhorio. Amém, gente? Esse é o primeiro princípio. Começa pequeno, mas comece. E ao começar, comece comprometido, porque se não for comprometido, é melhor nem começar, que a sua torre vai ficar pelo meio do caminho. Amém? Agora veja, o segundo, e a gente já termina aqui. Segundo princípio: não seja ótimo de iniciativa e péssimo de acabativa. Você conhece essa palavra? Deixa eu repetir para você. Não seja ótimo de iniciativa. Tem gente que é uma beleza para começar a coisa, mas não acaba nada. É gente ótimo de iniciativa, mas péssimo de acabativa. Não tem perseverança em nada do que faz. A sabedoria popular já diz que o importante não é como você começa, mas como você termina. Interessante que no reino de Deus, nada pode ser feito sem competência. Como que é, pastor? É isso mesmo. Quando se trata do reino de Deus, nada pode ser feito sem competência. É que talvez você esteja acostumado com outra palavra. É aqui que eu vou dizer que tem 3 significados. Por exemplo, na Bíblia você não vê ninguém que foi usado por Deus sem competência. Talvez você esteja acostumado com o nome capacitação. É verdade. Sempre que Deus usou alguém, Ele capacitou também para fazer. Mas tem uma palavra, se você gosta de termos mais espirituais, o nome disso é unção. O que é unção? É a capacitação de Deus para você fazer algo para o reino dele. Tem gente ungida de Deus aqui hoje? Então você é competente. Deus faz você uma pessoa competente. É interessante quando a gente olha para as Escrituras, e nessa parábola contada por Jesus, o construtor começou uma torre que ele nunca terminou. O rei foi para a guerra e não venceu a guerra, porque ele não planejou o que ele ia fazer. E por que isso acontece? Você já pensou por que é que tanta gente começa a fazer as coisas e não termina? Você conhece gente assim? Essa pessoa que você conhece é tão íntimo de você, que quando você olha no RG, você vê que está o seu nome lá. Pensa bem, só nesse ano de 2013, quantas coisas você começou e já abandonou? E aí a gente culpa Deus. A gente fala: Deus não gosta de mim, eu sou um azarado mesmo. Deus abençoa todo mundo e não abençoa. Aí a Bíblia vai colocar na sua frente, assim, na sua frente: errais por não conhecer. E mais o que, gente? As Escrituras e o poder de Deus. A Bíblia não é só fonte de sabedoria. A Bíblia é fonte de sabedoria e fonte de poder de Deus. Sabe por que isso é importante? Porque você lendo e vivendo a Bíblia, você não se torna só mais sábio, você recebe poder para fazer a coisa certa. Amém, gente? Repita isso aqui comigo para você não esquecer. Eu preciso conhecer a Deus através das Escrituras, porque isso não só me torna sábio, mas me dá poder para fazer o que eu preciso fazer. Essa é a diferença da Bíblia. Você lê Freud e fica inteligente sobre psicanálise, mas você não recebe poder para fazer aquilo. Você lê Jung e Lacan, você fica esperto nos relacionamentos, nas sinapses cerebrais, mas você não recebe poder para fazer isso. Mas com a Bíblia diz assim: e recebereis poder.
Sabe o que significa isso? Que Deus tem tanto poder que Ele muda a sua vontade corrompida numa boa vontade. Diga isso para quem está perto de você assim: Deus muda até a sua vontade. Sabia disso? Tem gente que fala assim às vezes comigo: mano, eu não estou com vontade mais de ir na igreja, eu não estou com vontade de fazer alguma coisa. Eu falei: a sua vontade está corrompida. Se você colocar ela diante de Deus, Deus vai mudar isso. Deus vai mudar isso. Você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo da sua vida para você entender isso. Se você está querendo perder peso, por exemplo, eu toquei num ponto sensível aqui, né? Aí você fala assim: não, eu não posso mais comer fritura, eu tenho que diminuir a lasanha, aquelas coisas ela tem que dar uma diminuída. Veja, enquanto você não tem essa consciência, você come de tudo, a sua vontade é uma. Aí você começa a fazer uma caminhadinha de manhã, você começa a correr, participar de uma maratonazinha, de uma coisa ali, você começa a mudar a sua comida. Na segunda semana você vê as coisas de outro jeito ou não vê? Veja que a sua vontade foi mudada. Por quê? Por que foi mudada? Porque você entrou num novo nível de consciência. É isso que Deus faz com a gente. É por isso que quem está pecando, peca e peca de novo e não para. Mas quando o Espírito de Deus entra dentro da vida do sujeito e lava, e cura, e perdoa, ele começa a ter consciência de pecado. Ele fala: não, essa minha vida não é mais para mim não. Aí o cara chama para fazer um negócio errado, ela fala: não estou nessa mais não, meu, estou noutra. Mas o que aconteceu com a sua vontade? A minha vontade agora foi santificada. Amém, gente? É isso que Deus faz em nós. Deus quer fazer em nós pessoas que crescem sempre. Deus tem o maior interesse em fazer isso. É por isso que tanta gente, veja gente, começa um casamento e termina em 3 meses. Você acha que quem casou de verdade é uma pessoa que está casada há 45 anos e já conhece as qualidades, os defeitos, conhece profundamente um olhar um do outro? Quando você está em unidade, você olha, o outro já entende. É ou não é, gente? Até com o pai, eu lembro meu pai, eu conhecia tanto meu pai. Quando eu fazia uma coisa errada pequena, ele olhava assim, aquele olhar 43, já entendia tudo, meu. Não está falando mais nada. Quando a gente convive, a gente vai ganhando isso. Mas quando a gente não tem convivência, é uma comunicação truncada. Nada funciona. Aí a gente fica, por exemplo, experimentando o jeito Gretchen de viver. 28º casamento. E ainda não sabe o que é casamento, porque nunca viveu um casamento. Olha o que Jesus falou para aquela mulher pecadora. Falou: vai e chama o seu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Aí Jesus falou: você disse muito bem, porque aquele que está na sua casa não é seu marido, e você já teve 5 que não foram seus maridos também. O que Jesus estava dizendo para ela? Você é uma pessoa que começa as coisas e não termina. Você é uma pessoa que a sua torre está sempre pela metade. Você nunca faz as coisas de modo completo. Você nunca experimenta uma bênção em obediência. Você está sempre se antecipando ao que Deus quer fazer. E toda vez que a gente antecipa o que Deus quer fazer, a gente dá com os burros na águas. É ou não é, gente? Estou falando uma coisa estranha aqui ou não? Olha, isso aqui é convicção. Isso aqui é convicção. Em nome de Jesus, Deus quer fazer você crescer, amém, gente? Mas Deus não quer te dar um sucesso que começa agora e termina daqui a pouco. Isso é o sucesso do Big Brother. É 15 minutos de fama. Deus quer te dar um sucesso do nível do sucesso de Josué. Você sabe quanto tempo faz que a vida de Josué faz sucesso? Olha, de Jesus até aqui tem quantos milênios? Ó, para você não errar, ó. 2000 anos de Jesus até aqui. Moisés viveu mais quanto tempo atrás? Ih, pastor, agora complicou. Vamos chutar baixo aqui? Pelo menos 1700 anos. 2000 mais 1700, 3700 anos. Sabe quanto tempo Josué está fazendo sucesso? Quanto? 3700.
Que tal um sucesso desse? Isso é passageiro? Sabe por quê? Porque ele foi comprometido com Deus, usou os recursos de Deus e usou a sabedoria de Deus. Ele soube construir do pequeno para o grande, e ele soube também ser uma pessoa que não era ótima em iniciativa e péssima em terminativa. Sabia construir as coisas debaixo da orientação de Deus. Eu termino essa mensagem dizendo que Deus quer construir histórias de sucesso em cada um de nós aqui nessa noite. Mas para isso você precisa prestar atenção em Deus. Em quem você está prestando atenção? Presta atenção em Deus. Você está prestando atenção em tanta coisa furada. Que tal você parar e prestar atenção em Deus? Pastor, como é que eu presto atenção em Deus? Você precisa conhecê-lo. Como é que a gente conhece a Deus? Você precisa orar, meu irmão. Sem orar você não vai conhecer a Deus. Você precisa ler o Talmidim. Você precisa ter um devocional com Deus. Ou você acha que vir no domingo à noite, aqui das 6 às 8, 8h15, você está conhecendo Deus? Diga assim: Senhor, eu quero te conhecer todos os dias. Quero que o Senhor seja prioridade para mim. Isso é perseverar. Sabe o que significa perseverar? É você fazer a sua parte, e depois que você fazer a sua parte, você colocar tudo isso debaixo das mãos de Deus. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao... Isso é fazer a sua parte. Faça tudo o que diz respeito a você. Confia nele e ele agirá. Não é tudo fará, não. Essa versão, ela está equivocada. Por causa de muita gente está falando: eu coloquei na mão de Deus, pastor, o quê? Não, estou precisando trabalhar, e eu coloquei já na mão de Deus, pastor, ó, já descansei. E você está saindo para procurar emprego? Ah não, está na mão de Deus. Então deixa para você ver. Deixa para você ver. Primeiro é a sua parte, meu irmão. Primeiro é o seu comprometimento. Primeiro é os seus recursos. Primeiro é a sua sabedoria que você tem que buscar. E fazendo isso, Deus vai agir. Eu vou terminar com uma frase de Martinho Lutero. Presta atenção aqui, se possível não se movimenta. Olha o que o grande Martinho Lutero disse a respeito de construir torres até o final e não ficar pela metade. Disse ele assim, já no final da sua vida, ele disse: eu tive muitas coisas e perdi várias. Martinho Lutero dizendo: mas as que eu coloquei nas mãos de Deus deram sempre certo. Não é lindo isso? Por que a gente está insistindo em fazer as coisas do nosso jeito? Por que a gente está insistindo em fazer as coisas sem os recursos de Deus? Porque a gente está insistindo em usar ferramentas humanas, o que eu acho, o que eu penso, a minha experiência, quem eu conheço. Por que a gente está insistindo com isso? Se Deus está falando assim: entrega o teu caminho a mim, confia e eu vou agir. Por que é que a gente tem começado tanta coisa e não tem terminado? Faça como Josué, começa pequeno. Melhorou um pouquinho? Celebre. Melhorou um pouquinho? Conta para mim, eu quero ouvir. Quero ouvir, quero celebrar junto com você. Se comprometa com isso que você já fez e vai adiante. Avalie os recursos dados por Deus e tenha um coração aprendiz. Porque se o seu coração não for aprendiz, morre, meu irmão. Nós chegamos a essa conclusão. Tem mais nada o que você fazer. Se você não está ainda a fim de aprender, porque Deus te colocou nesse mundo para você aprender. Se você se negar a aprender, não tem mais nada o que você fazer aqui. Busque inteligência, mas busque sabedoria. Sabe o que é sabedoria? Sabedoria é aliar inteligência com a experiência. Inteligência mais experiência, sabedoria. Tem gente muito inteligente,
mas acha que todo mundo é burro. Isso não é sabedoria. Inteligência é você usar a experiência para tornar você mais sábio. Amém, gente? E se tudo isso acontecer, só basta você a partir de hoje falar assim: Senhor, eu quero construir torres, não pela metade. Quero construir coisas duradouras. Quero amar a minha esposa de verdade. Quero cuidar dos meus filhos com exemplo de vida de verdade. Os negócios que eu começar não vão ser um auê, não. Vão ser para eu ser uma pessoa abençoada de verdade. Os meus dons espirituais, eu vou servir de verdade, com comprometimento. Quando eu começar a fazer alguma coisa, a minha palavra vai ser sim, sim, ou não, não. Esse negócio de cristão dizer que está aprendendo com Deus, e ele tem que falar 50 vezes para você acreditar, isso não tem a ver com Deus, meu irmão. Tem ímpio que parece que dá para você confiar mais. Tem cristão que está precisando jurar para o outro. Você já pensou um negócio desse? Olha, eu estou prometendo para você, eu juro. Meu Deus do céu, está tudo errado aí. Se alguém precisa jurar por alguma coisa, é porque ele não vai cumprir, meu irmão. Não vai cumprir. Diga assim comigo: Senhor, eu estou aprendendo hoje. Doeu um pouquinho, mas vai me fazer bem. Apertou um pouquinho, mas isso vai me fazer alguém melhor. E eu vou construir torres que não ficam pela metade. A minha torre vai começar pequenininha, mas ela vai até o final. Porque os pequenos começos são sinais de grandes vitórias, quando há comprometimento. Em nome de Jesus, o que eu começar, eu vou concluir. O que eu iniciar, eu vou levar em frente. A minha palavra vai ser sim ou não, porque o que passar disso não tem a ver com Deus, tem a ver com maligno. E eu sou de Deus. Eu tenho um pai, e um pai bondoso, que me ama e que quer me fazer crescer. Amém, gente? Que Deus faça você construir torres até o final dele, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Fala com Deus você agora. Quais são as torres que você tem começado a construir e que sempre elas estão parando no meio do caminho? Igual esse construtor da história, você já se tornou motivo de gozação. As pessoas já olham para você e falam assim: quem? E você não tem mais credibilidade. Pode ser uma tentação que você é vencido sempre, porque você tem agido errado. Você não tem celebrado as pequenas vitórias. O que tem sido as torres na sua vida que tem ficado pela metade? Para alguns é uma mente extremamente racionalizada. Aí Deus fica pequenininho na sua cabeça, porque você só consegue ir adiante se a coisa tiver uma lógica. Não que Deus não seja lógico, mas Deus está muito além da lógica. Enquanto a sua mente estiver só na lógica, prepare-se para uma vida raquítica espiritualmente. Mas Deus está chamando a você a colocar um pé na frente, um pé adiante. É o passo de fé. Você já ouviu tanto você mesmo? Que tal você agora ouvir Deus? Que tal você ouvir a voz de Deus falar dentro de você e começar a fazer pequenos progressos, construir torres e construir coisas que vão ser grandes, construir relacionamentos que vão ser grandes, construir uma personalidade que vai ser grande em generosidade,
em bondade, em amabilidade, em fidelidade, em domínio próprio. Isso é grandeza de verdade. Deus quer fazer isso em você. Mas você talvez vai ter que olhar para o exemplo de Josué. Primeiro você tem que servir. Primeiro você tem que olhar para as coisas e aprender e assimilar. Ter um coração aprendiz. Primeiro você tem que saber o benefício de servir para depois ser servido. Primeiro você precisa planejar. Porque a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, terá sempre os recursos de Deus. Primeiro veja se é obra de Deus o que você está construindo. Porque alguém pode fazer a obra de Deus, mas não do jeito de Deus, do seu jeito, e isso não vai prosperar. Mas se a obra é de Deus e está sendo feito do jeito de Deus, então prepare-se, porque vai haver os recursos de Deus. Pai, em nome de Jesus eu oro para que essa palavra gere vida. Eu sei que ela gera desconforto, mas tudo que cura dói. Tudo que é terapêutico primeiro dói, Senhor, mas os resultados compensam. Um metiolate dói primeiro para depois sarar. Uma injeção e uma vacina dói primeiro, mas depois ela cria anticorpos e gera vida e saúde. E é por isso que eu creio que o Senhor está carinhosamente nos corrigindo nessa noite, para que a gente olhe para o Senhor e preste atenção no Senhor. E aí as nossas torres não vão ser construídas pela metade, elas vão crescer, porque foram geradas com graça, com conhecimento, com obediência ao Senhor, em nome de Jesus, amém.